Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tem conversado comigo, falado comigo esses tempos, esses dias, que é sobre a prioridade. Os nossos dias são corridos. Os dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, sabemos que é uma corrida, uma constante corrida, em busca de tempo e de avançar, de prosperar, de estudo, casa, rotina. A nossa vida tem sido uma corrida. E o Senhor tem falado muito comigo acerca de prioridades, porque às vezes nós acordamos e já pensamos, vou me arrumar e vou para o trabalho. Minha prioridade principal é o trabalho, é trazer o sustento para dentro de casa, é conseguir manter a minha família, é cuidar dos meus filhos, ir atrás de recursos financeiros. E essa é com certeza algo muito importante. Mas o Senhor tem falado comigo acerca da prioridade do reino dele, sobre como temos colocado o Senhor, o reino do Senhor, porque eu estava muito assim, eu acordava, levantava cedo e a primeira coisa que eu já ia fazer era as coisas seculares, as coisas de trabalho e essas coisas. E depois eu ia me dedicar a Deus, né? Mas só que aí, às vezes, a gente começa a fazer uma coisa aqui, aí uma coisa ali, outra coisa ali, quando pensa que não, o dia acaba e nós não tiramos aquele tempo com Deus. E o que deveria ser uma prioridade, o reino do Senhor, fica para depois. E às vezes passa um dia, 2 dias, e quando vemos, já estamos tantos dias sem priorizá-lo. E o Senhor tem falado muito acerca de colocar primeiro Ele. Por mais que eu sei que eu tenho que estar tal horas no trabalho, é muito importante o trabalho, eu preciso estar no trabalho, me dedicar ao trabalho, a trazer recursos financeiros para dentro de casa, mas se tirarmos 15 minutinhos, 20 minutinhos, acordarmos um pouco mais cedo e nos dedicarmos primeiro a Ele, se nós colocarmos primeiramente o Senhor como o principal, e se sobrar tempo, a gente se dedica mais às outras coisas. E se nós acordássemos e a primeira coisa que fizermos é abrir a Bíblia, conversar com Ele, falar com Ele, nos dedicarmos às coisas dele, às coisas do Senhor, e depois nós irmos para a nossa corrida do rato, para a nossa loucura de trabalho, das coisas, dos afazeres. Porque como podemos falar que Deus é a nossa prioridade quando, na verdade, na prática, não estamos colocando Ele como prioridade? E eu me peguei muito assim nisso, porque eu sempre falava para o Senhor, Senhor, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é o primeiro, é o principal. Primeiro é o Senhor, depois vem as minhas coisas, depois vem as outras coisas. Eu amo o Senhor em primeiro lugar, mas na prática não estava colocando Ele em primeiro lugar. Na prática, Deus vinha depois e às vezes quando sobrava um tempo e às vezes não sobrava tempo. E aí como podemos dizer que Deus está em primeiro lugar no nosso coração quando não estamos de fato colocando o reino dele em primeiro lugar? Quando deixamos ele para depois ou para se sobrar um tempo? Quando nós deitamos e acordamos pensando no trabalho, nos afazeres, nas coisas deste mundo, no que tem que fazer amanhã, no que eu tenho que comprar, no que eu tenho que pagar, no boleto que vence, nas coisas que eu preciso comprar para dentro de casa. E quando na verdade o que deveria estar na nossa mente a todo tempo é o Senhor, porque
Se nós falamos que Ele é a nossa prioridade, Ele é o principal, o primeiro na nossa vida, Ele deveria assumir esse lugar, essa cadeira de prioridade. E porque nós deixamos as coisas desse mundo tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e quando pensamos que não estamos exaustos, cansados, físico, mentalmente, e não sabemos por que estamos tão exaustos, estamos tão ansiosos, porque o lugar de prioridade que deveria ser para Deus está sendo ocupado por outras coisas. Nós estamos preocupados demais com os afazeres e nos esquecendo de que tudo passa, o que não passa é o Senhor, é o reino de Deus. Então, Ele precisa ser o principal na nossa vida, Ele precisa estar como o bem mais precioso. Quando acordarmos, a primeira coisa, deveríamos buscar o reino dEle, falar com Ele, pedir a ajuda dEle e priorizar as coisas dEle em compartilhar a palavra, em falar dEle, em dar testemunhos. Porque é muito fácil nós entrarmos nessa bolha, nessa bola de neve, que é pensarmos somente trabalho, trabalho, afazeres, coisas, recursos financeiros. Porque se nós nos deixarmos, são muitas demandas, são muitas questões. E se nós não pararmos e falarmos, não, Deus precisa ser a minha prioridade. Deus não deve se encaixar na nossa rotina. É a nossa rotina que deve se encaixar no principal, que é Deus. Ou seja, ali, Deus está no centro, e aí nós encaixamos a nossa rotina, as outras coisas, a partir de Deus, entendeu? Acho que você conseguiu compreender. E muitas das vezes colocamos a demanda, o trabalho ali, o principal, e aí vamos encaixando Deus ali, onde der um horário ali, nós encaixamos Deus na nossa rotina, quando na verdade não tem que ser assim. Deus precisa estar ali no centro, o primeiro, o mais importante, e aí a partir dali eu encaixo a minha rotina ali, no tempo que der. Então, eu espero que essa palavra, não sei, te desperte, fale com você. Eu só venho aqui compartilhar, porque é algo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem me despertado acerca disso e eu venho aqui compartilhar com vocês, pois não sei se vocês também têm estado nesses dias tão corridos, que parece que não tem fim. Mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar e nos ensinar a colocar Ele todos os dias como prioridade. E teremos tempo, sim, para as outras coisas, para as demais coisas, depois de colocarmos o reino do Senhor em primeiro lugar.